Quero convidar você, sem a gente perder tempo, mesmo sentados aí, abrir tua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11. Hoje a minha sogra está aqui com a gente. Eu acho que ela já veio aqui nesse lugar já outras vezes, né? Mas hoje ela está aqui nos visitando. Está passando alguns dias com a gente aqui. E estou feliz, né? Não tem visitantes que chegaram pela primeira vez, mas eu estou feliz em ver bastante gente. Estava perguntando para o Felipe, o meu genro, se ele falou que domingo passado tinha bastante gente. Falou que está quase igual. É bom que as pessoas voltem a congregar, que a gente congregue. É saudável, faz bem para a gente, faz bem para a alma. Salmo 42, quem achou, diga amém. Se não achou, é aqui, a minha versão é essa, a nova versão internacional. Quero ler o verso todo, o salmo todo, perdão. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas tem sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações, ou de ação de graças nessa tradução, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Senhor Jesus, que a Tua Santa Palavra possa produzir vida dentro de nós. Eu quero crer que todos nós, que aqui viemos para Te ouvir, viemos para Te cultuar. Não viemos aqui para assistir o culto, viemos para participar do culto. Que a Tua graça, que até agora esteve presente sobre nós, que o Teu poder, que usou ao pastor Davi e a todos os irmãos e irmãs que aqui estavam neste altar, neste palco, que agora possa ser esse Deus que use a minha mente, a minha alma, o meu ser, com o sopro da Tua inspiração, para falar com essa igreja. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que tudo pode, tudo pode. Nada, e nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Então eu te peço, o Senhor que consegue sondar cada coraçãozinho aqui, o Senhor conhece cada um individualmente, Tu acolhes a cada um individualmente e acolhes a todos ao mesmo tempo. Eu te peço, fala com a gente, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Eu coloquei um título, um tema na nossa conversa de hoje, bem simples, bem claro, bem objetivo, que diz assim: é Deus quem cura as nossas emoções. Apenas e tão somente Deus
quem cura as nossas emoções. Chegamos hoje na 4ª semana da nossa campanha Projeto de Vida 2024. Na semana que vem, o pastor Ivaldo estará aqui pregando nessa igreja, nas 3 reuniões. Ele vai falar sobre vida espiritual, aliás, vida ministerial. Vida espiritual foi a primeira semana. Hoje, a minha conversa com vocês aqui, a minha lição de casa é conversar com vocês a respeito de emoções. Sobre emoções. O tema é emoções. E quando eu comecei a me preparar e pensar o que eu poderia trazer para a nossa reflexão aqui, neste domingo, neste dia, uma coisa ganhou muita força em meu coração. Porque é interessante esse processo da construção de um sermão. Me lembro que por esses dias ouvi de uma pastora que seu esposo é o pastor da igreja e que ela eventualmente prega aos domingos, mas não com a frequência que o seu esposo o faz. Ela disse assim que ela acha muito complicado, ela falou, puxa, eu acho difícil se eu tivesse que estar todos os domingos aqui pregando e trazendo uma palavra, porque realmente é uma construção que às vezes nos machuca no sentido bom, se é que existe machucar no sentido bom. Eu digo no sentido de que a gente tem que parar com tudo que está ao nosso redor, as nossas atividades, a nossa vida do comum, do cotidiano, para que Deus traga luz ao nosso coração e que essa luz ao nosso coração, ela seja percebida por nós. Porque Deus pode hoje falar com você e você de repente não compreender o que Deus disse a você, porque a luz que te iluminou foi a luz que você não interpretou como a luz divina. Mas quando eu estava começando a pensar sobre o que falar aqui, uma força ganhou o meu coração. Eu diria, na verdade, talvez de uma maneira melhor a frase, uma certeza ganhou o meu coração. Foi a certeza de crer e de saber que Deus, Ele tem desejo em relação a nós. Deus deseja algo em relação a nós. Deus, Ele é um Pai. Deus é o Pai que Jesus ensinou os seus discípulos a orar desta forma, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Ele é um Pai. E toda vez que eu me deparo com essa questão da Bíblia, de me encontrar com um Pai, na Bíblia, Pai, o Abba, como Paulo diz que é o paizinho, eu já transporto isso e penso em mim como pai. Um pai que não é perfeito, como o próprio Senhor Jesus disse assim, vocês não sendo perfeitos, vocês não são bons, vocês são maus, e vocês sabem dar boas dádivas ao filho de vocês, quanto mais Deus. Então eu fico imaginando que eu sendo um homem imperfeito, um homem que o pecado me marcou, que quando eu nasci debaixo de uma jurisdição de pecado, porque foi isso que aconteceu. Essa foi a razão pela qual Jesus não ter nascido de um relacionamento normal de uma mulher, se deitar na cama com um homem ali, um esposo, uma esposa, e nascer um filho e gerar um filho, não. O nascimento de Jesus foi o nascimento, o milagre da mulher, da menina, da Maria, gerar Jesus sem ter tido uma relação humana. Por quê? Porque precisaria ali de uma ação divina, de interromper aquela coisa, aquela jurisdição que vinha lá desde os nossos pais Adão, que pecaram, desobedeceram, e ali o pecado entra no mundo e vem trazendo, arrastando todos nós debaixo de uma mesma condenação, debaixo de uma mesma sentença. Ou seja, precisaria algo novo acontecer. E esse algo novo foi Jesus nascer de uma virgem, e ali ele interrompeu esse processo de pecado. E quando eu fico imaginando, então eu sendo um pai não bom, marcado por isso, eu quero dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Portanto, eu diria para vocês aqui hoje, que é certo, é totalmente certo que Deus ele deseja que os filhos dele, os seus filhos, tenham saúde. É certo.
é tão certo também, eu diria, que Jesus, que Deus no caso, Ele também deseja que os seus filhos vivam com saúde. Tenham saúde, mas vivam com saúde. Porque você pode ter alguma coisa e não aproveitar do que você tem. Mas Ele, além de desejar que você tenha, que você viva com saúde, que você se aproprie dessa saúde que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. Porque isso acontecendo, gente, a vida passa a ter valor. A nossa vida, ela passa a ter sentido. Porque isso acontecendo, a nossa história, ela ganha razão de ser, ela tem razão de ser. E quando a gente ganha sentido na vida, e quando a gente tem razão de ser na vida, automaticamente, sabe, de um modo natural, nós somos levados, consequentemente, a ter alguns encontros, encontrar razão para viver, encontrar sentido para viver, consequentemente nos leva a encontrar alegria, felicidade, satisfação, realização. Agora, tudo isso é muito bonito, na fala, na conversa, na teoria, e aí vale perguntar, vale questionar, mas como que eu encontro isso? Como que eu faço para adquirir isso? Como que eu acesso isso? Como que eu toco nisso? Como eu descubro? Como eu encontro? Como eu vou perseguir esse caminho que me conduz a isso? E pela manhã, nos 2 cultos, eu dizia assim que, muito embora eu poderia elaborar muitas questões a respeito disso, e várias perguntas, mas todas elas carregam uma única coisa, é uma pergunta única, elas carregam uma única essência, uma pergunta solo. E essa pergunta, ela é pertinente, e ela ganha o seu lugar, quando eu e você paramos para nos lembrar que nós vivemos em um mundo, que nós vivemos em uma sociedade conturbada. O nosso mundo é conturbado. O nosso mundo, ele é muito agitado. O nosso mundo, e aí eu diria assim, eu fiquei pensando, quando eu estudava que a cada geração que passa, a cada geração que vai acontecendo, o ser humano, ele vai sendo submetido a cobranças, como que eu poderia usar a palavra? Me fugiu agora, cobranças excessivas. A cada momento, a cada geração que surge, gerações se vão, gerações chegam, a cada uma que chega parece que as cobranças são mais excessivas. E aí eu me lembro que lá na década de 90, ou seja, há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu ouvi uma fala de um pastor que lá atrás eu achei bem coerente, vivendo no ano de 90 alguma coisa. Agora, quanto mais hoje, não quanto mais hoje. E ele dizia o seguinte, que a agenda de seus antepassados, ele dizendo, abre aspas, a agenda de seus antepassados, quando comparado à sua, no caso a sua agenda, a agenda dele, a agenda de um ano dos antepassados, ela equivalia a alguns poucos meses da agenda dele, isso no ano de 90. Ou seja, ele era um homem que carregava a marca de viver uma realidade num mundo e numa sociedade que existe muitos compromissos. E o grande problema dos compromissos é que eles nos trazem uma coisa, eles nos trazem cobranças. E o problema das cobranças é que elas consomem a nossa energia. Cobrança consome a nossa energia. E a gente vai sendo levado para o canto, essa é a sensação que eu tenho, a gente vai sendo levado para o canto da parede. A cobrança ou as cobranças nos levam para o canto da parede. E a sensação, já que nós somos seres humanos e nós vivemos muitas vezes mergulhados em mares de sensações, a sensação que eu tenho é que não existe saída. A sensação que eu tenho é que não existe solução para o que está diante do problema, diante da gente. O problema que surgiu. Isso cansa, gente. Isso cansa. Às vezes você está cansado, às vezes você não está bem, só que você não sabe nem por que você não está bem. Você não sabe.
Porque isso mexe com o nosso emocional. Isso vai minando a nossa alma. Isso vai nos corroendo, vai nos comendo por dentro. As nossas forças, ou as forças, elas vão se esvaindo, elas vão terminando, elas vão se acabando, e a sensação, e aí novamente a sensação, ou sensações, ou no caso aqui singular a sensação, é de que parece que eu não vou conseguir suportar. Sabe por quê? Porque viver vai ficando pesado demais. Viver vai ficando extremamente pesado. Ou você acha que foi à toa que Jesus surge lá naqueles locais, nasce lá em Belém, cria-se em Nazaré, espalha o evangelho pelo mundo, fala do reino de Deus sem dar muita explicação sobre ele. E ele chega e diz assim num determinado momento, vocês estão cansados, vinde a mim, que eu tenho descanso para vocês, porque a alma cansa. A gente vai cansando. E diante disso, os sentimentos eles vão ganhando volume dentro da gente, de tal modo que a nossa emoção, ela vai ficando uma emoção à flor da pele. Eu não sei se você sabe o que é emoção à flor da pele, mas emoção à flor da pele pode ser tanto para o sentido positivo quanto para o negativo. Você é tudo intenso demais. E aqui, como nós estamos falando de cura, de emoções, da capacidade divina de curar a gente, eu estou fazendo referência à emoção negativa. Aquilo que te aprisiona, aquilo que te faz ir para a cama e acordar no outro dia pensando naquilo, quando você consegue dormir, que vai te aprisionando, que vai te consumindo. Mas aí eu digo para você, mas Deus não deseja que seja assim. Deus não quer que seja assim. E como eu já disse no início, eu creio com toda a força da minha alma que Deus deseja ver você com saúde. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver com as emoções extremamente equilibradas, curadas, saradas. É isso que Ele deseja. E esse salmo que eu li, Salmo 42, ele é um dos meus preferidos. Aí você fala, pastor, você está de brincadeira, você gosta de salmo inteiro. É verdade, eu gosto de salmo inteiro. Mas eu gosto da Bíblia também, eu gosto de toda a Bíblia. Porque uma vez disseram assim que, a gente sempre brinca, né, aqui no púlpito, que eu gosto dos salmos e o pastor Ivaldo gosta do quê? Provérbios. Eu estava num lugar, a pessoa falou assim, o pastor Cássio não gosta de provérbios e nem o pastor Ivaldo não gosta de salmos. Opa, pera, vamos corrigir. A gente brincou, a gente se tomou posse disso. E aí eu brinco assim que eu, pastor Cássio, fiquei com esses devaneios da vida e essas emoções abaladas dos salmos, e o pastor Ivaldo ficou com a sabedoria do Provérbios. Mas o fato é que esse texto aqui, ele tem muitas lições para nos ensinar. Muitas lições. Se você pegar aqui do verso 1 até o verso 11, e eu vou dizer para você, e vou mais longe ainda, se daqui 2 semanas eu vier aqui pregar nesse salmo aqui, eu garanto para você que o Espírito Santo vai trazer luz sobre outro assunto, sobre outro tema, e você vai falar, poxa, mas o pastor pregou alguns dias atrás, a mensagem não foi repetida. Sabe por quê? Porque tem muitas lições aqui. Mas eu resolvi compactar em apenas uma lição. Porque eu olho que a Aninha já projetou para você aqui, eu percebo exatamente nesse salmo, quando eu estudava, eu percebo isso aí, eu percebo um salmista que é ser humano, como eu e como você, porque a gente que tem mania de ler a Bíblia e tentar descaracterizar os personagens da Bíblia, de toda a roupa humana, de toda a pele humana, não, eles são homens, eles foram homens como você, como eu, sentia dor como você, como eu, errava como você, como eu, se irava como você, como eu, ficava irado. Mas aí eu fico imaginando que o salmista, vivendo esse dilema, vivendo essa questão, esse poema dos coraitas, eu vejo que somente em Deus, a lição que eu compactei, é uma lição única, somente em Deus, eu e você podemos encontrar cura para as emoções. Somente em Deus se pode encontrar cura para as emoções que estão machucadas. Fora de Deus, você pode bater em várias portas, todas elas podem te socorrer, mas todas elas terão teto, todas elas terão um limite, porque apenas Deus é o Deus do impossível, apenas Deus é o Deus que pode todas as coisas. E eu fiquei pensando que pode parecer estranho,
a gente ouvir de alguns que às vezes viver é um processo doloroso. Que viver é um processo doloroso. E talvez possa parecer estranho, porque você vai dizer, não, peraí, nenhuma maldição vai me atingir. Aí você vai citar o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, aí você vai vestir toda aquela capa do supercrente te ativar, achando que nada pode acontecer para você, tirando do contexto tudo o que foi escrito no Salmo 91, porque te ensinaram fora do contexto, e aí você aprendeu fora do contexto. Inclusive eu aprendi pior, eu aprendi que tinha que deixar a Bíblia aberta lá, ó, aqui, ó, Salmo 91, fica lá, e deixa aberta, Cássio. Mas por quê, pastora? Tem que deixar, porque se alguma praga chegar, quando vê a Bíblia aberta, vai fugir. E eu deixei, como um bom menino obediente de 17 anos, deixei. Só que o grande problema é que a única coisa que aconteceu foi que a minha Bíblia estragou toda, ela ficou toda amarelada nessa página, porque eu não lia ela, né? Ela era só um amuleto para mim, eu tinha outra para ler. Então talvez, você vai dizer assim, não, ô Cássio, eu sou da fé. Me lembro que na década de 90 também, dando aula lá na igreja do Feazópolis, um dia eu disse assim na escola bíblica, que existiam os dias maus. Quando eu acabei de falar que existiam dias maus, eu não sei se a minha esposa lembra dessa história, mas uma menina levantou e falou, não, dia mau é para o Senhor, para mim não, eu sou de Deus. E eu, na minha infantilidade pastoral, eu vejo assim hoje, eu quis comprar a briga. E aí quis descer e dar a ela toda a informação que eu tinha do texto sagrado, para dizer para ela, está aqui. Você está indo contra Jesus. Jesus falou que no mundo a gente tem aflição, e a aflição é dia mau. Não, dia mau é para você, eu sou de Deus. E aí eu fiz ela chorar, porque a gente brigou. Eu confesso que eu não quero fazer mais ninguém chorar por causa disso aqui. Cada um é cada um interpreta do jeito que quiser. De repente a sua interpretação não é a correta, porque Jesus, quando conversou com os religiosos de sua época, Jesus dizia assim, o que dizem os antigos? Dizem isso. Eu, porém, vos digo, é assim, assado. A Bíblia está aqui para a gente falar, mas o fato é que talvez você diga, não, esse dia é estranho, para mim não soa bem aos ouvidos dizer que a vida dói, a vida é uma experiência que dói, porque talvez você nunca tenha vivido experiências que abalaram o teu ser, que mexeram com você. Talvez nunca você viveu a experiência de se deitar para dormir e acordar assustado, angustiado, porque você sabe que você tem uma parada para resolver e você não vai conseguir resolver, que não depende de você. É o teu parente que está na UTI, entre a vida e a morte, e aí o médico diz assim, ó, dessa noite eu não sei se vai passar, e você vai para casa angustiado, com a alma totalmente sangrando, e você deita para dormir e você não consegue dormir, e quando você cochila, você acorda assustado. Isso é problema. Isso é problema. Então talvez a vida, ela é boa para viver, porque ainda mais quando se tem Deus, que às vezes a gente se fecha para uma realidade que Jesus escreveu. No mundo vocês vão ter aflições, então talvez você não perceba isso, a tua percepção, quando alguém diz isso para você, é a percepção que você tem de aquele cara que está dizendo que viver dói, é um cara que não tem fé. Só que não é verdade. E por conta disso, de você não ter vivido experiências desse tipo, sabe o que acontece? Talvez você ainda não se tornou ou não precisou agir como Paulo, que fez uma das afirmações mais lindas que eu conheço da Escritura Sagrada, pelo menos que eu gosto muito, demonstrando toda a fé, toda a maturidade, toda a experiência. Quando ele escreveu a carta dele aos irmãos filipenses, no capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 13, eu poderia ler tudo, mas quero ler só esses dois, pincelar apenas esses dois textos. Quando Paulo apóstolo disse assim, ó, eu sei o que é passar necessidade. Olha o que Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade. E aí ele diz mais, eu sei o que é ter fartura. Isso eu acho lindo demais. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo, Cássio?
Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. Porque eu escuto muito as pessoas falarem: ah, não, eu tudo posso naquele que me fortalece, quando comprou um carro zero. Eu escuto muita gente dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, quando todas as dívidas estão sanadinhas. Aí, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas escuto o contrário, quando vem a dificuldade, quando se abate o problema sobre a gente pega e fala: não, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A afirmação de Paulo aqui, nesses 2 versos, o que Paulo afirma ter vivido aqui, é um fato. E eu e você podemos negá-lo com toda a veemência, em nome da fé, em nome da superfé, em nome da superconsagração. Pode negar o quanto você quiser, com todas as suas energias, com todas as suas forças, mas deixa eu te falar uma coisa: isso não vai mudar o fato e a realidade de que na vida, ou de que viver, muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Isso não vai mudar o fato de que viver muitas vezes nos coloca em situações extremamente complicadas. Não vai mudar. E eu e você podemos negar o quanto desejar. Não, eu nego, eu não aceito, eu não tomo posse, eu não sei o quê. Fale o que você quiser, mas não vai resolver. Isso não vai invalidar a realidade, que essa realidade acontece em todos os lugares. Acontece perto de mim, acontece longe de mim, acontece na minha casa, acontece na casa do meu filho, na casa da minha filha. Pode acontecer em qualquer lugar, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é vida. É vida, e é vida debaixo de uma jurisdição onde existe o pecado que reina, o maligno, o mundo no maligno. Mas haverá um dia em que nós vamos morar na eternidade com Jesus. Aí sim não acontecerá nada disso, mas ainda não chegou. O grande problema é que a gente quer fazer base da nossa vida, do melhor que Deus tem para nós aqui nessa terra, como se aqui fosse o lugar. É por isso que muitas vezes a gente se depara com cenas que chegam a ser um pouco estranhas, pelo menos na minha interpretação, de pessoas que vão sepultar o avô. Eu já vi isso com quase 100 anos de idade, e depois, quando sepulta o avô com 100 anos de idade, tem pessoas que blasfemam contra Deus, porque olham para o copo só vendo a morte, mas não olha para o copo cheio. Poxa, meu avô, meu bisavô viveu quase 100 anos. Que bênção, que alegria, que felicidade. Portanto, gente, isso é vida. Bem-vindo à vida. E tudo isso mexe com a gente. Mexe com as nossas emoções. Será que você não conhece ninguém que vive isso hoje? Que vive esse momento de abalo nas emoções? Que vive esse momento hoje de estar doente na emoção? Hernandes Dias Lopes, um grande pastor presbiteriano, talvez vocês o conheçam. Eu ouvindo uma vez Hernandes Dias Lopes pregar numa mensagem antiga no YouTube, o Hernandes Dias Lopes dizia assim, que o problema do crente em Jesus, dos cristãos, alguns, não é 100%, mas uma grande maioria, é que a gente acha que Deus, nós no caso, nós só podemos pedir ajuda da medicina daqui para baixo. Daqui para baixo. Se existir algum problema aqui, o diagnóstico é falta de fé, falta de oração, falta de entrega a Deus. Ninguém imagina que isso pode ser uma doença, uma enfermidade na alma, no ser, nas emoções. Eu fico imaginando quantos crentes em Jesus, lá de trás, que foram pessoas que foram olhadas, pessoas olhadas e julgadas por conta de estar doente. Quantas pessoas? Mas o fato é que está aqui hoje. E isso é muito real no nosso tempo de hoje. Num tempo, como eu disse no início, de cobranças excessivas, que você abre o Instagram, aí você vê lá o teu amiguinho todo feliz, viajando, se é que realmente é verdade, né? Alguns podem fazer um filtro e colocar que está lá na Califórnia, mas na verdade ele está na rua Califórnia, em Santo André, mas ele tira a foto e coloca o fundo lá na Califórnia, lá na praia, lá bonita da Califórnia, lá eu esqueci o nome das praias agora, Marcela, mas aquelas duas praias famosas, na Venice, e na outra que eu não me lembro o nome, qual que é?
Santa Mônica, legal pra caramba lá. Aí você fica se cobrando. Eu tenho que ser igual. Tem muita gente sofrendo. E nessa hora, gente, sabe o que acontece? A alma grita. E o que eu acho mais lindo é que nessa hora que as emoções elas são abaladas, elas são sujeitas a encarar o que é viver em alguns casos, nessa hora não tem diferença, até porque Deus não faz diferença de pessoas, Deus não trata ninguém com acepção de pessoas, não trata, todo mundo é igual para Deus, mas nessa hora o ateu, o religioso, o mais fervoroso, o menos fervoroso, aquele que não quer saber nada com nada, nessa hora a alma grita, e o grito da alma é um grito que é equiparado, todo grito é igual, eu preciso de socorro. E o grito é por socorro. O grito é por socorro. Só que infelizmente, eu digo isso, infelizmente, não são todos que possuem a fé e a maturidade de Paulo, apóstolo, de dizer o que ele disse no texto que eu li para vocês. Que ele havia aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, viver de tal modo a não permitir que a circunstância da vida ditassem o que seria o seu estado de alma e o seu estado emocional. Infelizmente, não são todos também que conseguem viver e que possuem essa capacidade de ter o discernimento do salmista do Salmo 42, que eu acho muito lindo. Discernimento que o fez olhar para ele. É como você chegar no espelho, olhar para o espelho. E eu perguntei hoje de manhã, vou perguntar à noite também. Quem fala sozinho aqui? Levanta a mão. Eu não estou sozinho nessa história, hein? Ei, Sofia, você também fala? Eu verbo falando sozinho. Exatamente, é reunião conosco. Só que é assim, eu falo sozinho, mas não é por causa da idade não, tá? Eu falo sozinho porque é gostoso, faz bem. E olha que interessante, aí ele olha para o espelho, o salmista 42, Salmo 42, ele olha para o espelho e ele olha para dentro dele. E olhando para dentro dele, ele fala com si mesmo e ele ora para si mesmo, mas ele ora para si mesmo sem contudo pecar contra Deus. Isso é lindo demais. E eu digo não pecar contra Deus, e quando eu estava me preparando para estar aqui, e aí começo dentro daquele processo que eu falei para você no início, parece parece não, né? Parece a maneira de falar, Deus vai juntando como se fosse pedaços de informações, isso vai entrando no nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa vir aqui e ser, né, um instrumento na mão de Deus para te servir, porque eu estou servindo vocês aqui, e para servir vocês aqui, a gente fica trabalhando a semana toda, e aí eu estou servindo aqui e tal, aí fica aparecendo aquilo, aí eu me lembrei, eu digo não pecar, porque eu me lembrei daquela oração do fariseu de Lucas 18. A oração do fariseu que sobe ao templo para orar e observando um publicano que também orava, o fariseu ora para si mesmo. Mas ele ora para si mesmo com a alma cheia de prepotência, de arrogância, de soberba. E orar para si mesmo com a alma cheia de arrogância e de soberba é pecar contra Deus. Porque vocês lembram a oração dele? A oração dele, se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês, era assim: Senhor, muito obrigado. Muito embora ele dissesse Senhor, a oração não era para Deus. Ele disse assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, roubadores. Eu dou dízimo, eu te busco. E aí, vai. E aí Jesus, contando essa parábola, disse que o publicano, que era o cobrador de impostos, que trabalhava para Roma, que era odiado pelos judeus, esse cara está orando. Jesus disse que ele nem olha para os céus, porque ele diz assim: eu não sou digno nem que tu te olhar para o céu, dirigir o olhar para cima, porque para cima é o que eu imagino onde está Deus, porque quando a gente fala de Deus, a gente olha para cima. O céu é para cima, diz Provérbios, e o inferno para baixo. Isso está na Bíblia. E ele não olha nem para cima, porque olhando para cima, ele estaria afrontando a Deus. E Jesus pergunta: qual dos dois que desceu justificado? A pergunta de Jesus era retórica, é o publicano que desceu. E a oração para si mesmo do religioso, do fariseu,
Foi uma oração sem nenhum discernimento que ele afrontava a Deus. E ele afrontava a Deus porque ele afrontava o seu próximo também. Agora, diferente do salmista, do Salmo 42, que ora para si mesmo, que fala com a sua alma perturbada, a sua alma cansada, a sua alma aflita. E ele fala com a sua alma, corrigindo a sua alma, questionando a sua alma. E ele diz assim para a alma: alma, por que você está tão triste? Alma, por que você está tão perturbada? Alma, por que você se preocupa com essas coisas? Alma, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou louvar a Deus, eu vou esperar em Deus. Alma, espera em Deus, porque esperar em Deus é esperar no melhor, é esperar aquele que não nos deixa sozinhos, é esperar aquele que não nos abandona, é esperar por aquele que estará conosco sempre, é esperar por aquele que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para fazerem a minha obra, para servirem a mim, para pregarem o Evangelho. É aquele que diz assim: eu vou estar com vocês. Sabe por quê? Porque o meu nome é Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. Esperem por aquele que diz assim: ó, eu vou, mas eu vou mandar um Consolador para ficar com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Agora, o religioso não. O religioso, ele ora para si mesmo, diferente do salmista. Mas a oração dele é uma oração para si mesmo cheia, totalmente completa, de autossuficiência diante de si, diante da vida e diante de Deus. Mas sabe qual é o problema disso? O problema é que isso não funciona. O problema é que isso não funciona. E sabe qual é o segundo nível do problema? O problema é que isso parece funcionar. Quando as coisas parecem estar bem. É tudo não parece. É tudo denorex. É tudo só semelhança, parece que vai dar certo, mas não dá, porque nos momentos, ou em momentos, em que a única certeza que a gente tem na alma, no ser, a única coisa que fica clara diante de nós, é que nós não podemos, e não temos capacidade, e não temos condições, e não sabemos o caminho para encarar e para enfrentar todas as buchas da vida, todas as guerras da vida, essa autossuficiência cai por terra. E aquela percepção que você tem, que poderia você, ser humano comum, como eu e como todos, apoiar-se em sua própria força, sabedoria, cai por terra do mesmo modo. Não vinga, não fica de pé. Nessa hora, a única saída, nessa hora, a única coisa a ser feita, é pedir a Deus, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, como aquele pai do menino lunático, que chega diante de Deus e fala assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Nessa hora, ainda que você não tenha toda essa fé, é você pedir e clamar a Deus pela ajuda dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo perdão dEle, e dizer: Senhor, me ajuda a enxergar, a entender, a compreender na fé e na alma, com toda a verdade, que o único que pode curar a minha vida e a minha alma e as minhas emoções, é o Senhor. Acabou. Eu confesso para você que eu acredito que existam pessoas que não pensem assim. E não só não pensam assim, como não vivem isso. Mas não são pessoas que batem de frente com Deus, não. Eu penso que a única razão deles tentarem enfrentar tudo isso sozinhos é porque eles não conhecem Deus. Porque eles não conhecem o amor de Deus. Porque eles não conhecem a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a companhia de Deus e tudo de melhor que Deus tem a oferecer. E aqui no Salmo 42, que eu li, o salmista, ele deixa algo claro para mim e para você nessa semana aqui de campanha, projeto de vida para falar de emoções. Ele me deixa claro que ele tinha consciência, ele estava consciente de que apenas Deus era o socorro dele. Porque olhem o que ele diz no versículo de número 2. Depois de no 1 ele ter dito: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas olha o que ele diz no versículo 2: a minha alma tem sede de Deus. Do Deus o quê? Do Deus vivo. Eu não quero qualquer Deus, eu quero o Deus vivo. Eu não quero o Deus dos amorreus. Eu não quero o Deus dos egípcios. Eu não quero o Deus da Babilônia, eu não quero o Deus de nenhum lado, eu quero a presença do Deus vivo, porque é o Deus vivo que vai solucionar essa minha bronca aqui. É só Ele.
O verso 3 nos mostra o quanto as emoções desse cara eram mexidas quando diziam para ele, e não só o verso 3, mas o verso 10 também, o quanto as emoções desse cara eram mexidas quando duvidavam da capacidade do Deus a quem ele servia livrá-lo, perguntando para ele, aonde está o teu Deus? Era isso que perguntavam para ele, porque é o que diz aqui no verso de número 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Ou seja, o cenário é de dor, o cenário é de sofrimento, e as pessoas estão zombando dele. O que adianta a tua fé? O que adianta esperar em Deus? O que resolve você ter Deus na tua vida? O que resolve você orar? O que resolve você rezar? O que resolve você se colocar na vida e se projetar nela como um ser humano que busca a Deus o tempo todo? Se Deus te esqueceu, aonde está teu Deus? E o desejo dele era que ele pudesse chegar, Deus, se mostra, se revela, vem aqui, aparece, mostra a cara. Só que Deus não mostra a cara, porque Deus não tem que provar para ninguém que ele é Deus. Deus não precisa da minha defesa. Não, eu vou defender Deus, como se eu tivesse capacidade de defender Deus. Deus não precisa de defesa. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele é criador de tudo. E no versículo 10 ele fala assim, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está o seu Deus? Me lembro que um dia li uma história de um pastor de 25 anos, um menino, 25 anos, que foi acometido de câncer. E quando ele estava já vivendo os últimos dias da vida dele, uma vizinha disse assim para ele, é lógico que ela foi boca de Satanás, foi instrumento do mal, talvez sem perceber, mas foi, porque até Pedro, o apóstolo, foi. Quando disse para ele assim, para que morrer? Ele falou, para trás de mim, Satanás. Essa mulher disse assim para esse menino pastor, você não é pastor? Você não ora para as pessoas? Por que você vai morrer com câncer? Onde está o seu Deus? Era isso que o salmista estava ouvindo. E o salmista diz que quando isso acontecia, ele fala assim que isso ia machucando ele. Isso o levava ao choro. Só que ele diz no verso 3 aqui, ó, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Isso o levava ao choro, mas o choro angustiado. Olha, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Mas o que é maravilhoso, o que é edificante, o que é inspirador, é a gente olhar aqui para o Salmo 5, quando ele fala assim, ele orando, falando com ele mesmo, falando sozinho. Sabe aquela oração de que você fala com você sozinho? Aí ele fala assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, minha alma. Sabe por que, minha alma? Eu ainda o louvarei. Sabe por que, minha alma? Porque Ele é o meu Deus, Ele é meu Salvador. É isso que ele diz. Agora, ele é muito claro. Ele é muito sincero. Ele fala assim que a tristeza dele era uma tristeza profunda. Ele fala que a alma dele estava num grau de perturbação elevado. Tanto que no versículo 7 ele fala assim, um abismo chama outro abismo, ou seja, só ia piorando. Conhece aquele provérbio, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? É isso aí. Quanto mais eu oro, parece que o bicho fica mais bravo. E o problema parece que se torna maior. E aí parece que ia só piorando. Isso mexia com ele. Mexia muito com ele. Mas eu acho lindo é que diante disso tudo, esse salmista, ele não perde a referência de quem é Deus. Ele não perde a referência que ele tem em relação a Deus. Deus é o Deus dele. Deus é Deus para ele. Porque, gente, olha o que ele diz no versículo 8, na parte final do texto que eu li com vocês. Ele fala assim, ó, no 8, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. É uma oração que ele está fazendo. É como ele se ajoelhasse aqui nesse altar e você ficasse ouvindo ele orar para ver como que um salmista orava e você escutar ele falando assim, conceda-me, Senhor, o seu amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção, porque de noite,
quando a guerra é travada na alma, é o pior horário que tem para se viver guerra, porque a noite se torna interminável. Não é verdade, Dri? As horas não passam. Parece que você viveu 5 meses na noite, uma noite, não passa. Aquela angústia. Só que ele fala assim, é a minha oração ao Deus que dá vida. E olha que interessante, então agora, o que fica claro, perdão, muito claro, que está acontecendo um fato aqui. Existe uma guerra aqui. A alma desse cara está tendo uma guerra. Existe uma guerra sendo travada na alma desse homem. Uma guerra. E guerras sempre mexem com as nossas emoções. E guerras dentro da gente, eu já ouvi alguém dizer, e concordo plenamente, que as nossas piores guerras, as nossas maiores batalhas, as nossas maiores dificuldades, são aquelas travadas por lado de dentro. É isso que te escraviza, é isso que te angustia, é isso que te coloca, sabe, uma corda no pescoço, parece que você não consegue respirar. E eu digo que existia essa guerra, sabe por quê? Porque muito embora, aqui no verso 8, ele diz assim, olha que coisa maluca, é a minha oração, final do verso 8, ao Deus que me dá vida. Mas no versículo 9, ele diz assim, direi a Deus minha rocha. Olha a consciência desse cara, eu vou dizer a Deus que é minha rocha, onde eu boto o pé e é firme, onde eu me apresento para me colocar diante dele, e eu sinto segurança, eu sinto firmeza, eu sinto que eu estou guardado, eu sinto que eu estou protegido. Mas olha que maluquice, porque ele chega para Deus e diz o seguinte, eu direi ao Deus que é minha rocha, por que você se esqueceu de mim? É guerra, a emoção está machucada. E ele diz mais, por que eu devo sair pranteando, vagueando pela opressão do meu inimigo? E o inimigo dele dizia assim, aonde está o teu Deus, cara? Cadê teu Deus? Você não é crente, você não serve a Deus, você não vai na igreja, você não jejua, cadê o teu Deus? E aí ele fala assim, até os meus ossos, ele vem no verso 10 e ele nos traz essa agonia que ele vivia. E ele diz assim, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está Deus? Para mim, eu não sei para você, é claro que é uma guerra na emoção desse cara. Uma guerra. E aí eu vou pedir para a equipe subir, que eu já vou parando por aqui. Mas eu fiquei pensando, na minha conclusão dessas minhas palavras e minhas falas aqui. Eu fiquei pensando o seguinte, gente. Eu gosto muito, me agrada muito quando eu leio o Salmo 42 e vejo o final do Salmo 42. Se bem que um dia eu vi um pastor pregar também lá na década de 80. Isso já remonta aí 40 anos, né, para trás. Ele dizendo assim que esse salmo era para ter apenas 5 versículos, e não 11. Aí você diz assim, mas por que ele diz isso? Qual a autoridade que ele tem para fazer essa informação e contrariar o que a Bíblia nos mostra e nos apresenta com 11 versículos? Não, é uma interpretação que ele teve e uma leitura que ele fez. Sabe por quê? Porque o versículo 5, ele é idêntico ao 11. Tudo certinho. Certinho, olha, é igual. Parece que foi uma repetição, parece que foi um erro do escriba. Mas não foi. O problema é que as emoções desse cara não estavam legal. Ele precisava de cura. Ele precisava se descobrir, ou primeiro se descobrir e depois descobrir que realmente Deus ia curá-lo. Ele sabia disso, mas existia uma guerra. Porque depois que ele termina a frase, a oração no verso 5, ele mergulha de novo no mar das sensações, no mar das incertezas, no mar das dúvidas, no mar das desconfianças. Ele faz isso. Porque depois de ele falar a mesma coisa que ele disse no versículo 11, olha o que ele diz no versículo 6. A minha alma está profundamente triste. Ele já tinha falado com a alma dele. Alma, espera em Deus. Ele já tinha dito. Por que você está tão triste, minha alma? Por que você está tão perturbada, minha alma, dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, e acima de tudo Ele é meu Deus. Mas aí ele vem, a minha alma está triste. E talvez nós, como juízes que somos, diríamos para ele assim: cara, falta oração para você, hein? Falta buscar mais a Deus você, hein? Porque ele começa a falar uma descrição toda, aí vai até o 10 de novo, até chegar ao ponto de dizer que os ossos dele estavam sendo consumidos. Aí ele termina o 11. E sabe por que eu gosto do jeito que ele termina? Eu digo para os irmãos que eu gosto, porque eu gosto dessa oração final, dessa composição desse salmo, porque por meio dela, Deus me revela, e revela a você, que nós temos um Deus que tem poder sim, para nos socorrer, para nos curar, curar a alma, curar a nossa dor, curar a nossa enfermidade que não aparece numa foto, não aparece quando alguém bate uma fotografia tua, e muito menos aparece numa ressonância magnética, não aparece, ninguém vê, a medicina não revela, só Deus vê, só Deus conhece. Eu gosto dessa oração porque ela é clara para mim. Deus, Ele revela sim, Ele me revela, ou revela a você e nos revela que Ele tem poder para curar as nossas emoções. E o que eu acho mais lindo disso tudo, desse salmo, é que ainda que o caminho para a cura comece com uma oração para si mesmo. Não é maluco isso? Cara, você ora para você e a cura, você está na oração para você? É o que o salmista me mostra. Que ainda que o caminho, eu estou colocando um ainda aqui, para você entender o que eu estou dizendo. Que o caminho, ele comece, o caminho da cura, se inicie num processo do ser humano olhar para dentro de si e orar para si. Só que, contudo, orar para si sem afrontar o Pai, sem pecar contra Deus. Mas pelo contrário, orar para si, sendo lembrado de que ele tem um Deus que pode socorrê-lo, porque foi isso que ele falou para a alma: alma, por que você está abatida? E ele tem um Deus que não é um Deus qualquer, mas ele tem um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que nos dá a certeza de que nele podemos esperar, de que nele podemos ter confiança, de que nele há poder, e mais, de que nele eu posso esperar algo simples e maravilhoso, que ele seja, porque ele é nada mais, nada menos do que o meu Salvador, e mais do que isso, ele é o meu Deus, o meu Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que a gente possa ser curado todo dia, lançar nossa alma e projetar nossa alma no colo do papai, como o salmista no Salmo 131 um dia disse: a minha alma é como uma criança recém-nascida, que no colo da sua mãe se alimenta. Eu sinto que a minha alma diante de ti é como esse bebê, que fica ali com a mamãe abraçando e cobrindo esse bebê com todo carinho, com toda ternura, capaz de dar a vida pelo seu bebê. É assim que eu me sinto quando eu falo contigo. Eu queria orar para você antes de passar para o pastor Davi cantar a última canção para a gente ir para casa. Se você puder ficar de pé, quem pode, logicamente, quem não pode, permaneça sentado, não tem problema. Mas eu queria orar por nós, por você, pelas nossas emoções, pedindo que a graça de Deus possa nos alcançar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, como é bom te servir, como é bom ter essa certeza no nosso coração, de que ainda que a gente pense tudo ao teu respeito do modo mais negativo que possa ser, como o salmista que dizia, num determinado momento dessa oração, que o Senhor havia esquecido, que o Senhor o havia deixado ao inimigo, entregue às opressões do mal, do inimigo, mas que eu possa jamais me esquecer
que eu tenho um Deus, que nós temos um Deus que nos cura. Senhor, eu não conheço esses meus amigos, amigas, irmãs e irmãos que estão aqui. Eu conheço alguns mais próximos, alguns mais distantes. Alguns eu sei um nome, outros eu não sei nem um nome. Ao menos a gente nunca conversou. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de tudo. Porque de Deus eu não me escondo. De Deus não tem como me esconder. Eu posso tentar me esconder, mas não tem como. E nós não somos invisíveis diante dos teus olhos, diante da tua verdade. Portanto, eu quero te pedir, Senhor, que toda sorte de graça e de bênção e de cura seja sobre as nossas emoções, hoje e sempre. Cuida da nossa alma, cuida da nossa emoção, cuida do nosso ser e nos abrace, Senhor, nos abrace e nos envolva com a tua graça e com o teu amor, sempre, sempre. O teu amor eterno, o teu amor que nos constrange. É assim que eu oro, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.